Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes, sejam bem-vindos à Câmara Municipal para essa quarta sessão ordinária da 17ª legislatura. Sobre o requerimento protocolado na última semana para uso da tribuna da comunidade, a inscrição foi feita pela Associação dos Amigos do Caminho da Fé sobre o assunto apresentação do Caminho da Fé, contextualização do projeto Caminho das Armas. Os inscritos são o senhor Almiro José Grings e Camila Bassi. Então, eu gostaria de convidar, na ordem que vocês acharem melhor, fazer o uso da tribuna. A gente tem o tempo de meia hora, tá ok? Se vocês quiserem dividir em 15 minutos cada um, fiquem à vontade. Gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer o pedido. Para a gente é uma satisfação muito grande poder ouvi-los, né, e saber um pouco mais desse projeto. O Caminho da Fé, que é uma associação que realmente elevou um grau muito grande na nossa cidade, aí tem levado, né, cada vez mais. Então, muito obrigado, fiquem à vontade. Palavra do senhor, seu Almiro. Obrigado. Senhor presidente, vice-presidente, secretário e demais nobres vereadores. Há mais de 14 anos nós ocupamos essa tribuna aqui para falar sobre o projeto de uma trilha que ligasse Águas da Prata à Aparecida. Já havíamos formado um grupo interessados batalhando nesse sentido, para que isso se tornasse realidade. Entre os quais um dos maiores batalhadores está aqui, o Clóvis Tavares de Lima. Foi o que talvez mais lutou nesse projeto até atualmente. Hoje nós estamos aqui para lembrar, para falar do Caminho da Fé, que todos sabem que existe, lógico, mas talvez ninguém conheça seus números, ou poucos conhecem os seus verdadeiros números. No primeiro ano da sua existência, em 2013, nós tivemos 600 peregrinos. No último ano, nós tivemos 6.000 peregrinos. Vocês podem ver que nós temos um crescimento geométrico. Não só crescimento em número de peregrinos, mas também em extensão. Na época eram 13 cidades, hoje são 35 cidades que fazem parte desse projeto. E a Prata, estatutariamente, é o dono é a sede do Caminho da Fé. A diretoria executiva sempre terá como sede Águas da Prata, estatutariamente isso. Hoje eu pedi o mesmo espaço na tribuna para falar tanto o que todos sabem, que é uma realidade, o Caminho da Fé. Gostaria de analisar alguns números e efeitos sobre a sociedade, pois todos sabem da existência do Caminho da Fé, mas a maioria não conhece seus números. Já repeti. Com toda a segurança, posso afirmar que o projeto Caminho da Fé é o mais bem sucedido na história da nossa cidade como projeto turístico. Nenhum projeto anterior atraiu tantos turistas como o Caminho da Fé. O Caminho da Fé é um projeto bastante silencioso. Ninguém vê, não faz barulho, mas diariamente passam peregrinos por aqui. 6.000 peregrinos, dá uma média de quase 20 peregrinos dia que passam por aqui. Nos 14 anos da sua existência, nós tivemos aproximadamente 30.000 peregrinos. A esses números que eu falei aqui de anual, 6.000 no ano passado, para esse ano a expectativa é de 8.000 peregrinos. A esses números nós temos que acrescentar mais ou menos 20%, que são apoio, acompanhança, família e outras competições atléticas e, enfim, que acontece, como todos conhecem, sabe da existência da BR-135.
onde vem gente do mundo aqui, começa em São João, passa pela Prata, mas a sede sempre é Águas da Prata. Ainda que comece lá e termine em outro lugar, mas a sede administrativa é Águas da Prata. Isso tornou o Caminho da Fé conhecido, e muito conhecido, tanto no Brasil como até fora do Brasil. Nós já tivemos algumas centenas de peregrinos de fora do Brasil. E esse número tende a crescer constantemente. Deixar bem claro, o Caminho da Fé veio para ficar e crescer. Nós, ao longo do tempo, nós teremos cada vez maior, nós teremos uma importância cada vez maior no Caminho da Fé. A forma jurídica do Caminho da Fé. O Caminho da Fé é regido por um estatuto, tendo o seu órgão superior, o Conselho Deliberativo, que é composto pelos 35 prefeitos das cidades ao longo do caminho. Esses prefeitos formam o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo elege a cada 2 anos uma diretoria executiva e um conselho fiscal, por cada 2 anos. Todos os anos é convocada uma Assembleia Geral Ordinária para analisar as contas do Caminho da Fé. E também analisar, ouvir o relatório das atividades que aconteceram ao longo do ano. Devido ao crescimento que nós tivemos, constante crescimento, tanto em extensão como em quantidade de turistas ou peregrinos, nós estamos profissionalizando a administração do Caminho da Fé. É lógico, antigamente o Clóvis, eu, a Iracema, nós mesmo fazíamos o serviço, nós fazíamos aqueles contatos, nós íamos com os nossos carros pintar a trilha, nós cobrávamos as prefeituras, que são contribuintes, são eles que praticamente sustentam o caminho. E isso era feito tudo por nós, como voluntários. Isso não é possível mais, né? Porque nós temos 35 hoje, nós temos mais ou menos 1.000 quilômetros de trilha, somando todos os ramais. E então nós tivemos que profissionalizar. Uma das profissionais que trabalha conosco é a Camila, que é turismóloga. Tem também aqui a minha idade me permite. A Mônica trabalha todos os dias, né? Às vezes me esqueço até do nome da minha esposa, né? A Mônica que cuida das finanças, o contato com as prefeituras, etc. E temos uma auxiliar administrativa. Então nós estamos com o caminho, a associação praticamente profissionalizada. O presidente, que atualmente sou eu, até há pouco tempo era o Clóvis, e passa todos os dias lá. O Clóvis ia até pintar seta, ia roçar mato ao longo da vida. Eu me nego a fazer isso também, tenho cabelo mais branco que ele, né? Mas nós pagamos pessoal para fazer isso. Eu queria falar da nossa relação, a principal, talvez objetivo, que eu vi muito, existem algumas inverdades que se falam aí. Queria falar da nossa relação com a Fundação Banco do Brasil. Eu, desde o início, diariamente, eu vou visitar a pousada da qual eu atualmente sou dono. Eu vou visitar a pousada para ver quem são os peregrinos, o que querem, o que pensam, etc. Eu faço isso desde o início. Em 2014, eu tive um contato com uma pessoa que eu não sabia da sua importância. Mas, enfim, era um peregrino comum, como se apresentou, quem ele era na vida. E uns tempos depois, recebemos um telefonema de Brasília, se apresentando como secretária do presidente da Fundação Banco do Brasil. Pois não? Só para uma coisa, 2014
2004. Perdão, está certo. 2004, nós passou esse peregrino por aqui e um tempo depois recebemos um telefonema de Brasília de uma senhora que se apresentou como secretária do presidente da Fundação Banco do Brasil. Aí eu estranhei, tipo, pois não, o que é? O fulano de tal, e o fulano de tal. Eu não me lembrava que passa tantos peregrinos, né? Aí eu vi que ela sentiu que eu não sabia quem era. Ela disse, é o presidente da Fundação Banco do Brasil, é peregrino que passou por aí. Eu disfarcei. Como se estivesse me lembrando, né? Mas, enfim, aí ela falou que o fulano mandou que entrasse em contato conosco para perguntar das nossas necessidades, pois a Fundação Banco do Brasil tinha uma verba a fundo perdido para patrocinar ou pagar nossas necessidades, desde que isso auxiliasse o emprego e renda. Eles têm uma verba a fundo perdido para fins de emprego e renda. Aí nós, Clóvis era presidente na época, nós começamos a pesquisar, ver o que, como, etc. Aí ela pediu que nós nos dirigíssemos à agência Banco do Brasil mais próxima. Na época não havia agência aqui na Prata. E nós fomos a Andradas. Andradas, o banco nos auxiliou no desenvolvimento de um projeto. Então, eles não puderam dizer qual é o valor que nós poderíamos pedir. Mas, enfim, diz, bom, já que eles pediram todas as nossas necessidades, nós podemos até carpetar a trilha. Mas, enfim, nós, depois de desenvolver o projeto e eles cortarem aqui, cortarem ali, nos sobrou uma caminhonete, 0 quilômetros, lógico, uma caminhonete diesel C10, 400 placas de sinalização, 100.000 folders em 3 línguas, um novo site, enfim, deu um novo ânimo, deu uma reavivada no nosso caminho da fé, fantástica, né? E nós cumprimos tudo que nos exigiram, prestamos conta, etc, etc. Aí, tudo bem, encerrou nossa relação. E há 3 anos atrás, novamente, nós fomos contatados pela Fundação Banco do Brasil, nos pondo à disposição, novamente, uma verba para ver as nossas necessidades. E nós, novamente, recebemos uma caminhonete 0 quilômetro, mais 15.000 folders, mais renovação das placas. Enfim, nós temos um novo impulso no caminho da fé. Bom, há uns 2 anos atrás, se reuniu um grupo aqui na Prata, estudando a possibilidade de renovação das fontes de água mineral. Aí pediram para a Fundação Banco do Brasil, se dirigiram à Fundação. E a Fundação exigiu, entre outras coisas, que nós teríamos que ter uma entidade responsável para o desenvolvimento desse projeto. E a entidade teria que ser uma entidade não lucrativa, sem fins lucrativos, fosse não pública e que pudesse provar seriedade pela sua história. Aí foram apresentadas entidades existentes na Prata. E a Fundação olhou, examinou e condicionou essa verba desde que fosse administrada pelo Caminho da Fé. Na época era o presidente o Clóvis, e o Clóvis reuniu a diretoria, expôs o problema, porque não é essa a finalidade do Caminho da Fé. Então nós estamos diante desse dilema, nós somos todos pratenses, amamos a Prata, e que com muita vontade de atender,
mas preocupados com a finalidade, a mudança da finalidade, porque o Caminho da Fé pertence a 35 cidades hoje, não é da Prata. Enfim, nós debatemos, etc., e fomos consultar, o Clóvis, na verdade, foi consultar o Conselho Deliberativo, que é o órgão superior, e eles deram sinal verde. Aí nós encaramos o projeto, que é um projeto gratuito, fazemos isso simplesmente por amor, nós não temos nenhuma vantagem nisso. Enfim, encaramos o projeto Renovação das Fontes, o reavivamento das fontes minerais de Águas da Prata. Bom, nos liberaram uma determinada verba em cima de um projeto, que a Camila vai falar disso daqui a pouco, e essa verba foi gasta um determinado valor já, mas também já foi executado em grande parte, não foi executado mais por outros problemas que a Camila vai explicar. Enfim, estamos andando e com a perspectiva de termos completamente outra cara nas nossas fontes minerais, completamente diferente. Já temos até os projetos arquitetônicos, temos todos os relatórios das águas, exames enológicos, foram feitos estudos de solo, geológicos, e enfim, está tudo pronto para a execução das obras. Só não começamos a execução das obras porque tem problema de licenças, uma série de licenças, né? Então eu só queria, isso aqui a Camila vai entrar em detalhes, mas eu só queria analisar Águas da Prata. Todos nós amamos Águas da Prata, e me deixa até emocionado quando eu vejo como o povo pratense responde a pedidos de socorro. Agora, na última sexta-feira, o restaurante não foi o suficiente praticamente, né, para atender um pedido do grupo Empreender, que tínhamos uma dívida com a iluminação da estação do ano passado ainda, e precisávamos sanar. Então, resolvemos fazer uma janta, um preço caro, mas todos sabiam que era para socorrer uma dívida nossa. E o povo respondeu, veio e encheu o restaurante. Encheu até, faltou espaço, não é isso, dona Regina? Enfim, assim, eu tenho outras experiências. Há uns anos atrás eu fui presidente do asilo. Também nós entramos num aperto e eu apelei, e a nossa líder foi a Regina, e o povo respondeu. Então nós, na verdade, com a pizza, centenas de pizzas que nós vendemos aí, nós resolvemos o problema financeiro o mais urgente do asilo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: tem diversos grupos hoje na cidade, um deles é o Prata Florida, o Grupo Empreender. Nós temos aqui um grupo preocupado com o desvio dos caminhões aqui, uma alça viária. Nosso líder, na verdade, hoje é o próprio prefeito. E eu acho que nós vamos conseguir tudo isso. Se nós conseguirmos isso, nós vamos mudar a cara dessa cidade. Nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos, como Gramado, vive praticamente de turismo. Nós podemos chegar lá. O nosso lugar é lindo, um clima ótimo. Então, e o povo responde. Então, o que a gente pede, através dos vereadores, que são, na verdade, as lideranças junto à sociedade, para que trabalhem junto ao povo, para que entre nesses grupos, participe desses grupos, nós mudamos a prática. Muito obrigado. Muito obrigado, São Miro José Grings. Agora com a palavra, Camila Bassi. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Bassi. Eu sou gerente do projeto 15137, que é a revitalização, a gente chama Conjunto das Águas, revitalização das fontes hidrominerais do município de Águas da Prata. Conforme o senhor Almir já colocou, esse projeto ele teve início
A sua concepção teve início em maio de 2015, né, quando esse grupo de empresários, com representantes também da prefeitura, naquele momento, de algumas associações de classe, começaram a discutir algumas necessidades do município. E uma delas era a condição estrutural, né, das fontes de minerais do município que eram consumidas, né, disponibilizadas para consumo público. E essa discussão levou alguns meses e esse grupo começou a se organizar, se consolidou através do Empreender, com parceria com a Associação Comercial e com a Prefeitura Municipal, e começaram a discutir possibilidades, né, e uma das possibilidades era tentar ter acesso a recurso de fundo perdido. Uma vez que nós tínhamos já um bom relacionamento com a Fundação Banco do Brasil, uma das possibilidades seria apresentar um pré-projeto para algumas linhas daquele programa Água Brasil que a Fundação tem, e para ver se a gente conseguiria alguma parte de um recurso que, o que a gente tinha conhecimento naquele momento, é que tinha dinheiro sobrando, né, e que provavelmente esse dinheiro seria devolvido sem apresentação do projeto. Nós conseguimos desenvolver, foi aí que nós fomos contactados, eu especificamente, por já conhecer um pouco da linha, né, de trabalho da Fundação Banco do Brasil, pelo projeto 14611, que nós tínhamos aprovado, né, em 2014, que foi o projeto que o senhor Almiro citou, que compramos a nova caminhonete, tivemos curso de capacitação, revitalização dos 990 quilômetros da trilha. Eu já tinha uma experiência em relação a desenvolver projetos na linguagem da Fundação. E aí fomos convidados para desenvolver isso junto com esse grupo. Ficamos, em média, 9 meses desenvolvendo esse trabalho, a partir do momento que nós tivemos uma reunião na Prefeitura Municipal, onde convidamos uma série de pessoas. Isso aconteceu em meados de, acho que julho, mais ou menos, julho, agosto de 2015, quando um dos diretores da Fundação Banco do Brasil, o Dr. Marcos Frade, esteve aqui e nós apresentamos, junto com toda a equipe da Superintendência de Ribeirão Preto, e apresentamos o nosso pré-projeto, né, que já havíamos enviado para a Fundação para análise. Com base naquele instrumento que eles receberam, eles acharam a ideia legal e falaram, bom, então vamos analisar e vamos conhecer a proposta desse pessoal. Vieram para a Prefeitura, fizemos uma apresentação e conseguimos convencê-los de que seria um bom projeto, então pelo menos um bom tema para ser desenvolvido. A partir daquele momento, entraram em contato conosco via a Associação dos Amigos do Caminho da Fé, que seria a instituição proponente, justamente por conta da sua idoneidade, por conta de toda a história, né, do relacionamento que a associação tem com a Fundação Banco do Brasil, por ter prestado conta tudo direitinho de todos os projetos. As nossas contas lá sempre foram muito bem administradas e nunca ficou nenhuma vírgula fora do lugar. Então, por conta desse respeito, né, que a associação tem com a Fundação Banco do Brasil, eles permitiram que nós desenvolvêssemos o projeto. Nos colocaram em contato com alguns técnicos, né, da própria Fundação na área de desenvolvimento de projetos. E aí eles foram nos orientando a produção do documento. Então foram 9 meses, né, de articulação para entender o que era necessário, porque até aquele momento nós não tínhamos informação nenhuma. Né, a Prefeitura tinha na sua base documental, dentro do Departamento de Meio Ambiente, uma série de documentos, mas desarticulados. Então tinham análises antigas, tinha uma análise de 2015 da LAMIN, mas que não tinha sido interpretada. Tinham outros documentos que puderam nos subsidiar para desenvolver o projeto. Por conhecer a linha da Fundação Banco do Brasil, uma das coisas que a Fundação exige são as ações socioprodutivas. Ela até financia uma obra estrutural no tema específico, que no nosso caso era a revitalização das fontes, mas nós teríamos que ter uma série de ações socioprodutivas, e uma delas é o concurso cultural Curta Prata, que foi feito nas escolas. Nós temos o nosso programa de educação ambiental, realizado pela Trilha do CAR, que até a gente tem uma camiseta ali da senhora que foi patrocínio, né, dessa camiseta, que foi realizado nas escolas públicas. Agora ele está sendo realizado na Áurea Soares, com as crianças. Então é um trabalho super bacana que termina agora em agosto. E nós ainda temos uma série de atividades que ainda vão ser executadas até o final do projeto. Bom, depois desses 9 meses de fase de elaboração, o projeto foi aprovado em abril de 2000, ele foi validado em abril de 2016 e aprovado e assinado numa cerimônia realizada lá no
no Banco do Brasil, onde o presidente da Fundação Banco do Brasil, junto com toda a superintendência do banco, mais representantes da prefeitura e representantes da associação, vieram para assinar o documento, né? Ou seja, o projeto tinha sido validado, todas as informações tinham sido consideradas válidas, tanto em relação a valores, a preços, as atividades que eles seriam desenvolvidas, e eles vieram assinar esse documento em maio de 2016. O projeto tem vigência de 24 meses. Então, às vezes a gente escuta, mas o projeto está acabando. Nós não estamos nem na metade do projeto ainda, porque ele ainda vai até maio de 2018. Né? Ele tem execução de 15 meses. Então, o que significa? Nós temos um prazo de 15 meses para executar as metas, que são 4 metas estabelecidas no projeto. Né? E que ainda podem ser prorrogados até os 24, e se necessário, ainda mais, caso ele vá sendo, vai sofrendo atraso. Então, a primeira etapa do projeto, ela aconteceu de maio de 2016, e nós finalizamos a primeira etapa agora em fevereiro de 2017. O que contempla essa primeira etapa? Todos os levantamentos, todos os procedimentos de pesquisas e análises laboratoriais, procedimentos de geologia, avaliação, caracterização das 4 fontes e a construção dos projetos construtivos e arquitetônicos naquelas fontes que receberão a obra arquitetônica, ou seja, a obra do BIVET. Né? Então, quando nós apresentamos o projeto para a Fundação, teve toda uma contextualização histórica, com base na história, com base na história de Águas da Prata. Foi o Loretti até que fez o projeto, e eles aceitaram, acharam o projeto lindo, e que, no momento oportuno, a gente vai vir colocar isso para todo mundo conhecer. Né? Então, até esse momento, além das ações culturais, né, do Curta Prata, que está se encerrando agora em abril, e a gente tem um encerramento em maio, e as ações de educação ambiental, que finalizam em agosto. Nós ainda temos a palestra e as oficinas de recuperação de nascentes para acontecer, que acontece até julho. Nós temos um relatório diagnóstico dos pontos críticos de falta de água ao longo dos 990 quilômetros da trilha do Caminho da Fé para ser feito ainda. Então tem um monte de coisa para ser feito. Né? A liberação das obras dentro do nosso cronograma financeiro é a partir de abril de 2017. Né? Então, dentro do cronograma que a própria Fundação estabeleceu lá no início do projeto, eu tenho recurso liberado para começar a obra a partir de abril, então eu não tenho nada ainda. O que nós fizemos, assim, para facilitar a minha vida, né, junto com toda a equipe, eu tenho um cronograma de execução e, em paralelo, o cronograma financeiro. À medida que as coisas foram acontecendo, a gente vai ticando as atividades e aquelas que são problemáticas, a gente vai colocando para frente, né? Mas até que eu consiga, né, que aí é que está o ponto crucial, né, que é o momento que nós apresentamos agora recentemente, eu disponibilizei um relatório de entendimento do projeto para várias lideranças, prefeitura, protocolei no Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, mandamos uma cópia para a Câmara, para os vereadores terem ciência do pé em que nós estamos, para todos os nossos parceiros, para o banco, para a superintendência da Regional de Ribeirão Preto, para a Fundação Banco do Brasil, porque assim, a cada 6 meses nós elaboramos um relatório parcial. Então, esse relatório parcial, nós tivemos de maio de 2016 a outubro de 2016, nós entregamos um relatório que tem cerca de 800 páginas. Foram 3 apostilas dessa grossura que nós enviamos para a Fundação para que eles avaliassem todo o trabalho que foi desenvolvido até agora. E foi um relatório que foi aprovado, foi o qual a gente pôde continuar nos próximos 6 meses. Esses últimos 6 meses, de outubro até agora, março, eu estou entregando o relatório parcial agora, dia 1º/4, que conta para a Fundação tudo que foi feito. Mesmo nós apresentarmos, mesmo quando a gente apresenta, todos os meses, relatórios mensais de todas as funções desenvolvidas no projeto, seja a minha, que é gerente, seja da Mônica, que é assistente administrativo, seja de cada prestador de serviço na área de geologia, na área de arquitetura, na área de educação, na área cultural. Nós entregamos relatórios mensais, porque são esses instrumentos que justificam os pagamentos. Né?
vinculado ao convênio da Fundação Banco do Brasil, foi feita uma conta corrente que fica na fundação ao qual eles alocam o recurso. Toda vez que nós enviamos uma solicitação de pagamento através de um sistema, nós temos uma senha e um login, nós registramos ali toda a documentação e todas as notas fiscais, recolhimento dos impostos dos prestadores de serviço. Eles têm, daquele prazo de publicação da tarefa, eles têm 10 dias para fazer o pagamento direto para o fornecedor, ao qual já tinha sido validado desde o começo do projeto, aprovado pelos orçamentos que haviam sido aprovados pela própria Fundação. E aprovados com base numa tabela de referência de valores que a Fundação tem. Então, nós mandamos 2 orçamentos, essas contratações foram feitas através de carta convite, onde nós mandamos 2 orçamentos e algumas atividades nós mandamos 3 orçamentos, para que eles pudessem validar o melhor ao custo referente àquela tabela que eles tinham lá. Então, dentro do momento em que nós estamos agora dentro do projeto, nós, em outubro de 2016, tínhamos todos os relatórios de caracterização das fontes prontos e os projetos construtivos, que dizia, com base na legislação vigente sobre água mineral, o que deveria ser feito para revitalizar essa fonte de acordo com o padrão de fitossanitariedade exigidos na lei. E essas leis são Vigilância Sanitária do Estado, DNPM, as portarias do DNPM, as portarias da CETESB, as portarias da Fundação Florestal, enfim. É um conjunto de leis ao qual a gente disponibilizou e solicitou que elas fossem consideradas para que esses projetos fossem construídos. Nós entramos em contato com o DNPM, né, porque na verdade ele que é o pai da criança, né, a gente tem que pedir para não autorização, mas pedir o reconhecimento desse trabalho, porque nós havíamos entrado em contato com eles em novembro de 2015, então nós fomos lá depois de aprovado, depois de andado, com todos os projetos prontos, nós chegamos na superintendência do DNPM, com o Dr. Ricardo, para apresentar para ele em que pé nós estávamos naquele momento. E ali a gente descobriu uma série de problemas. E não só o problema de revitalização física das fontes, nós tínhamos problemas jurídicos. Aonde nós temos 4 fontes: Fonte Vitória, Fonte do Boi, Fonte Vilela e Fonte do Padre. Então vamos falar da Vitória do Boi primeiro. A Vitória do Boi, elas estão dentro de uma área que tem um decreto de utilidade pública, né, do município, que todo mundo conhece. Nós ainda não temos a escritura, né, o município não tem a escritura desse documento, porque essa área foi doada, né, pela Coca-Cola, pela Refrescos Ipiranga, há muitos anos atrás, e foi doada várias vezes para vários credores. Então, esse processo, a Prefeitura, nós iniciamos, na época, com o Departamento Jurídico, ano passado, a necessidade de se entender o que se faria com essa área, e como é que a gente poderia continuar que essa área fosse do município. E aí foi decretado, tem uma lei que foi decretada de utilidade pública. Então, para a Fundação Banco do Brasil, essa lei já serviria para dizer, olha, essa área é do município. Tá? Aí, o outro contraponto em relação a essas 2 fontes, eram os direitos minerários dessas águas, que não existem. Elas estão dentro da poligonal da Água Prata, certo? Porque a Água Prata, a poligonal delas, pega toda aquela área, e o processo minerário, ou seja, o processo de abertura para considerar essas fontes como água mineral, nunca foi aberto. Então, como é que elas existem? Na hora que a gente descobriu isso, porque nós não tínhamos acesso, até que nós fomos lá perguntar. Porque os únicos que têm acesso a esse registro, essas documentações via sistema ou via processo dentro do NPM, é a própria empresa detentora dos direitos minerários. Então, nós, cidadãos comuns, não poderíamos chegar e falar, posso ver esse processo? Não pode. Se você não tiver representante da própria empresa, você não pode ter acesso. Com base nessa informação, contamos todo o projeto do Dr. Ricardo e ele ficou surpreso. Porque nunca aconteceu uma situação como essa. Da sociedade civil, organizada, captar um recurso neste montante, chegar para um órgão público e falar, olha, nós queremos revitalizar umas fontes que são públicas, né, de graça, ninguém vai pagar nada e a gente só precisa do apoio, a gente só precisa entender como é que nós regularizamos esse processo.
Dessa data até janeiro de 2017, nós batalhamos mês a mês, semana a semana, com a Água Prata, para a Água Prata entender a importância, porque para ela pode fechar. Simples assim. Né? Então nós tivemos em São Paulo 4 vezes, em reuniões dentro do DNPM, tentando convencer a Água Prata, e a última instância foi no dia 19 de janeiro, ao qual, depois de muita situação constrangedora e chata com eles, nós conseguimos ter acesso ao departamento jurídico com a diretoria da Água Prata, para que eles pudessem receber os nossos documentos, porque até então não chegava até lá. Né? A gente queria que quem pudesse validar, pudesse tomar a decisão de sim ou de não. Conseguimos. Então, conseguimos reunir toda a documentação que eles nos exigiram, todos os estudos, o plano de caracterização crenoterápica feito pelo Dr. Untura, que fala do valor crenoterápico da fonte com base nas análises da LAMIN de 2015, porque as novas análises serão feitas agora, a partir de junho ou julho, dependendo da obra, porque a gente vai fazer análise da LAMIN, que é caríssima, numa fonte que não está revitalizada. Entregamos e protocolamos na Água Prata, que levou isso para nível de direção. E a última informação que eu tive quinta-feira do Luciano é que o Dr. Fernando, da Água Prata, está para expedir o documento que é a anuência que a gente precisa, isso em relação à fonte do boi, para a gente poder começar a mexer no boi, ou seja, começar a obra do boi, porque ele é uma água maravilhosa, ele é uma água excelente, é uma água leve, o lugar é incrível, dá para a gente revitalizar e deixar aquele ambiente um ambiente adequado, com finalidade de uso crenoterápico e para promover a saúde das pessoas, e não abandonado, né, sem a utilização correta como está há alguns anos. Bom, essa foi a fonte do boi, tá? Paralelamente, porque aí que a gente começou a perceber, não dava para tratar fonte tudo dentro do mesmo balaio. A gente precisava tratar a fonte caso a caso, porque elas têm as suas especificidades. Foi aí então que nós separamos, né? Fizemos o mesmo processo com a fonte Vitória, porque a fonte Vitória tem outro problema, mais sério ainda. A fonte Vitória não é uma fonte potável. Ela é uma fonte imprópria para consumo humano. E acho que nunca ninguém foi a fundo disso. Ele é uma fonte que tem um teor de flúor acima do permitido na legislação. A análise físico-química dela demonstra que ela tem 27 vezes a mais do que o teor de flúor permitido. Quando a gente descobriu essa situação e o Dr. Untura fez o plano de caracterização, ele foi categórico no sentido de dizer essa água não pode ser consumida. Com base na lei e com base para o DNPM, ela teria que ser fechada, lacrada. Com essa informação, a gente não tinha o que fazer. E aí nós conseguimos uma alternativa com o plano de caracterização crenoterápica que aponta o valor e a riqueza crenoterápica dessa fonte, dessa água, para funções balneárias. O que nós conseguimos fazer? Para não fechar ou não reformar o poço da Vitória e simplesmente matar essa fonte, porque a gente também não sabe como é que vai ser a legislação no futuro. Se porventura algum dia a gente consegue fazer um processo de mobilização e fazer com que essa fonte em específico seja considerada para uso crenoterápico em porções de, 10 ml por 2 vezes por semana. Entende? Porque existem outros lugares que fazem isso. Mas pela lei que a gente tem hoje, ela não é possível ser consumida. Então a gente conseguiu, através do plano de caracterização, de que a gente pudesse reformar o poço e deixá-la guardada, para que no futuro pudesse ser desenvolvido um novo projeto para reformar aquela área para funções balneárias e crenoterápicas no outro formato. Só que aí nós ficamos em dúvida se nós estaríamos infringindo os objetivos do projeto. Porque até então, naquele momento, era uma ação que era para revitalizar uma fonte que era disponibilizada para consumo humano, para beber, para ingestão, né? E aí eu falei, bom, então antes da gente começar o processo de conseguir a anuência para reformar o poço, eu vou perguntar para a Fundação Banco do Brasil se eles aceitam, mesmo nessas condições.
montei um novo dossiê, um relatório enorme, com todas as informações, para que eles pudessem avaliar se sim ou se não. E eles autorizaram. Então, mesmo se essa fonte for fechada, nós autorizamos o investimento na reforma do poço dela e deixar o poço dela dentro do padrão de fitossanitariedade, caso ela venha a ser usada futuramente. Então, essa é a situação dessas duas fontes. O processo da Água Prata, porque chegou o documento da Fundação Banco do Brasil, o processo da Vitória também já foi protocolado para a Água Prata e também já foi encaminhado para os advogados, para que eles pudessem também iniciar a anuência e a gente pudesse partir para frente para as obras dessas duas fontes. Em relação à Fonte Vilela e à Fonte do Padre, o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque porque depois tem que abrir. Especificamente na Fonte Vilela e na Fonte do Padre, a questão está relacionada à Fundação Florestal. É uma área que está sendo recategorizada em parque, em unidade de conservação, na categoria de parque estadual, e quando nós fomos levantar isso dentro do DNPM, percebeu-se que não há processo minerário, não há mineração dentro de unidade de conservação. Então há uma incompatibilidade de legislação. Então, dentro dessa situação, superintendentes, advogados, promotoria, estão dentro da Fundação Florestal, estão resolvendo como é que eles vão resolver esse caso. Para que o dono do direito minerário possa nos dar a anuência e a Fundação Florestal possa nos dar a anuência para a gente começar a fazer a obra. Então, gente, concluindo, né, o projeto ele é muito amplo, ele está sendo executado com muito rigor, né, e com muita atenção. Nós não tivemos até esse momento, em nenhuma etapa do projeto, nenhuma tarefa devolvida. Todas as ações que nós desenvolvemos são, a Fundação Banco do Brasil está ciente de tudo que está sendo desenvolvido. Nós temos todos os instrumentos, todos os relatórios, tudo dentro do Caminho da Fé, para quem quiser consultar. Nós nunca recebemos ninguém lá para perguntar alguma coisa para a gente. Então eu queria deixar à vontade, caso alguém queira lá conversar com a gente, conhecer todos os instrumentos, os relatórios, conversar um pouco, né? Mas o momento que nós estamos agora é de aguardar. A gente está aguardando as anuências para que a gente possa dar continuidade. E todas as outras ações estão continuando. Ótimo. Obrigada. Bom, Camila. Gostaria de abrir a palavra livre aos vereadores que queiram fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, tanto para a Camila quanto para o seu Almiro, fiquem à vontade. As demais pessoas já, como a Camila já disse, né, ficam à disposição para poder ir no escritório e tirar qualquer dúvida e conclusão. Então, eu quero agradecer muito, em nome de todos os vereadores aqui, a presença de vocês, tá? Você quer fazer uso da palavra? Quer? Por favor. Eu só queria saber quanto de dinheiro veio desse projeto e quanto que já foi gastado até agora. Pode vir na tribuna, Camila, por favor, no microfone. O projeto ele teve aprovação de R$ 1.132.000 e nós utilizamos até agora 30% desse valor, entre todos os procedimentos, equipe técnica, projetos construtivos e projetos arquitetônicos. 30% desse valor já foi utilizado. O resto ainda está na fundação para ser... 30% foi... 30% desse valor. É porque tudo que está fazendo a prefeitura eu estou pedindo um levantamento. Para ter uma câmara limpa, para ter... sem problema nenhum. Certo. Depois, se eu pedir todos os esclarecimentos desses 30%, eu tenho lá? Eu tenho os extratos, aí eu tenho que perguntar para a fundação se eles liberam. Né? Porque isso é um instrumento interno deles, ao qual é um controle que eles fazem, mas você me solicitando oficialmente, eu posso passar isso para a fundação, a implementação vai me responder se pode, eu te libero o extrato. Tá, obrigado. Mais algum vereador? Não? Então tá jóia. Mais uma vez eu agradeço então a presença do seu Almiro Grings, Camila Bassi, de toda a parte administrativa da Associação do Caminho da Fé. A gente fica na ansiedade aqui, na esperança de ver esse projeto arquitetônico, né, que com certeza vai engrandecer mais ainda nossas fontes, que são a razão da nossa cidade, né? E eu acho que, assim como eu, todos os vereadores sabem que com a seriedade da Associação do Caminho da Fé, né, que já tem demonstrado ao longo desses 14 anos, né, de existência, a capacidade
E a competência da Camila, né, que a Camila é uma ótima turismóloga da nossa região, aí tem excelentes projetos. Conheço pessoalmente o seu histórico, né, a gente sempre trabalhou bem próximo, então a gente acredita que com sua competência e a seriedade, a gente fica na expectativa de poder também auxiliar, né, no que a gente puder, para que esse andamento, o andamento desse projeto se transforme de fato em realidade. Tá joia? Meus parabéns em nome de toda a Câmara, de todos os vereadores, e fiquem à vontade, assim que se sentirem necessidade, de fazer o uso da tribuna novamente para dar esclarecimento à nossa população. Tá joia? Muito obrigado. Está encerrado o uso da tribuna da comunidade, a gente vai prosseguir agora para a sessão ordinária.